A galera que tava fazendo, que tinha startup, tá fazendo lançamento. Sim. E a galera que tem lançamento tá fazendo SaaS. Tá querendo fazer SaaS. e num movimento muito inteligente, porque essa galera tem audiência e muitas vezes não monetiza da melhor forma possível. E eu te pergunto, se hoje você tivesse 10 mil seguidores interessados no tema, você criaria ou você não criaria uma comunidade? Ah, com certeza. Eu sempre brinco, quando você vende na plataforma dos outros, você é um vendedor de curso. O cara te vê como um vendedor de curso. E outra, você associa a tua imagem com a imagem de todo mundo que tá lá. E você sabe bem a galera que muitas vezes tá nessa plataforma, né? O ChatGPT tá cada vez mais te trazendo conhecimento que era conhecimento que a gente tinha acesso em curso. E as IAs estão competindo entre elas para ver qual vai ser a IA que vai atender melhor. E olha que interessante, se você tem uma comunidade focada no processo de transformação das pessoas, muito provavelmente essa comunidade vai ser bem sucedida. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse novo canal do YouTube que a gente está fundando aqui na AutoClipper. Meu nome é Gerson Soares, eu sou o fundador e CEO da AutoClipper. Nós estamos começando esse projeto que já está na minha mente, já está na cabeça da nossa equipe já há mais de 2 anos e finalmente está saindo do ar. E eu tenho que agradecer aos nossos parceiros aqui da YTech, junto ao Estúdio Vida Moderna, que são parceiros que estão nos ajudando a viabilizar esse projeto, tá? Que é o Sistema Viral. Então, o Sistema Viral é o podcast que está sendo fundado por mim, pela empresa, pela comunidade da AutoClipper, que vai falar sobre viralização, comunicação, criação de conteúdo, sobre esse novo mercado de comunicação que a gente está vivendo no mercado digital. Então, tem muita coisa acontecendo agora nesse ano de 2026. Para você que está assistindo agora nessa estreia, o mercado está mudando muito se você é do marketing digital. Então, a gente vai abordar muitos temas aqui para dentro desse podcast, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Eu trouxe uma pessoa que é referência no mercado de gestão de comunidades e também tem um background aí, tem uma passagem por startups. A gente vai bater uma bola muito legal hoje aqui, que é o Lucas Ribeiro. Lucas, muito bom te receber aqui, cara. Cara, fica à vontade, tá? Essa casa sua aqui no Sistema Viral. E eu queria que você se apresentasse pro pessoal, falasse um pouquinho de como é ser um gaúcho, como que um gaúcho veio parar aqui em São Paulo para fazer negócios, como que você veio parar em gestão de comunidade, como veio parar nesse ambiente de inovação e criação de conteúdo, cara. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez por estar me chamando aqui, justamente nesse episódio aí de estreia. Primeiramente, meus parabéns. Obrigado, cara. Pelo aporte aí, pela evolução de vocês. Eu fiquei muito feliz de ver essa nova fase que vocês estão e acompanho desde se não do começo ali, bem do começo ali, você e tua trajetória. Então, fico muito feliz de vocês estarem dando esse novo passo aqui no podcast. Muito obrigado, cara. Eu acho que é engraçado, né? Porque eu tô quase abrindo uma comunidade de gaúchos em São Paulo, né, velho? Então... Cara, isso é uma boa. E obviamente o ritual vai ser a gente ter um churrasquinho ali de costela pra reunir a galera, né? Eu já ia falar, eu quero ser o maranhense, eu quero ser o maranhense do grupo dos gaúchos. Vamos abrir. Vamos abrir. E, cara, assim, eu vejo muita gente, tem muitos amigos que vêm do Rio Grande do Sul pra cá. Acho que aqui tem um ecossistema muito forte pra... Não que lá não tenha, lá também tem uma turma boa fazendo um trabalho legal lá na PUC, lá na URGS. Me formei em economia na URGS e depois vim para cá a convite de um colega que me trouxe para uma grande empresa. Dentro dessa grande empresa, eu me desenvolvi como gerente de projetos, depois fui para a minha área de fato, que era gerente de produtos, mas o meu coração sempre estava ali no mundinho de startups. Então, a primeira startup que eu tentei fundar foi ali aos 24 anos, mais ou menos, e antes projetinhos que eu fazia dentro da faculdade. Depois eu fui ver que essa startup que eu queria criar, que eu criei, né, e ela não evoluiu, mas eu fiz ela acontecer, ela tinha o propósito de conectar pessoas dentro da faculdade. Então, o objetivo dentro e fora, na verdade, né, porque o objetivo era reunir pessoas que tinham propósitos em comum para trabalhar em projetos que fossem semelhantes. Então era um matchmaking ali de alunos? Porque a dor que eu tinha é que eu sempre via aqueles filmes americanos e achava, pô, a galera faz um monte de projeto junto, a galera se reúne, empreendem junto, pô...
Como fazer isso aqui. Tô sentindo falta disso. Eu entrei num curso um pouco mais ortodoxo, digamos assim, como o curso de economia, e depois eu fui vendo que ao longo do tempo não tinha conexão entre as áreas, não tinha conexão entre as universidades, para os projetos que eles estavam fazendo, e aí eu entrei nessa onda e comecei a desenvolver esse projeto. Tudo isso me deu uma bagagem muito boa, que depois eu guardei e fui utilizar dentro dessa empresa. Quando estava na empresa, inclusive lembro de uma pergunta clássica que eu fazia, né? Que era, vou empreender de novo ou vou fazer um MBA e seguir carreira no meio corporativo? E eu pensei, velho, né? Já quebrei 2 vezes, por que não tentar uma terceira, né? Se tudo der errado, na terceira a gente pede uma música pro Fantástico. Exato, é muito boa. E aí, nessa brincadeira, eu comecei a empreender por fora. E estava num período bem difícil, que foi durante a pandemia. Nossa. Então, eu já não tinha muito... Porque, assim, a minha expectativa quando cheguei em São Paulo era fazer novos amigos, sair, ter uma turma... Porque antes eu vivia empreendendo, a grana era curta, não tinha muito como socializar, não tinha muito como fazer muitas coisas. Era de cara no negócio. Exato, o dia todo, velho. Passar final de semana todo. Então, quando eu comecei a ter acesso de novo aqui, agora com uma grana boa, vou fazer amigo, pum... Cheguei aqui no meu aniversário, que ia ter uma festa de aniversário, teve lockdown. E aí Caraca, no teu aniversário foi o lockdown. Na semana foi o lockdown. O primeiro em São Paulo, aniversário e lockdown. Teu presente de aniversário aí de São Paulo. Exato, velho. E aí, fecha, não vai fazer relacionamento com ninguém, vai ficar em casa. E aí, ali pelo 3º ano, as coisas foram ficando mais flexíveis. E aí eu comecei a trabalhar em casa de noite e sábados para dar uma variada, eu ia para um café. Então eu brinco que a Nichos surgiu em cafés de São Paulo, ali no Mercadão das Flores, na Vila Leopoldina, ali nos Pinheiros tinha outros cafés bem legais que eu ia e ficava fazendo uma rotatividade ali. Eu até criei uma página no Instagram de cafés em São Paulo para trabalhar naquela época, não existe mais, porque eu precisava de um café bom, com Wi-Fi bom, com uma rede boa. Enfim, e aí por aí fui evoluindo, crescendo, e eu saí da empresa. Quando eu saí da empresa, eu tinha um tempo ali relativamente curto para fazer a coisa acontecer, né? E aí, quando a gente estava virando, quando era o último mês ali, a gente não tinha mais verba, aí a gente conseguiu fazer o break-even de uma startup bootstrap, mas tem aquele investimento inicial que a gente tem que fazer, né? Tem que colocar dinheiro e tudo mais para sustentar a equipe e fazer acontecer. E aí a gente virou bem nesse mês que estava acabando a grana e aí a coisa fluiu e a partir dali a gente não parou mais. Foi mais ou menos uma mini história de como que eu vim parar onde eu tô hoje, né? Mas assim, cara, conta um pouquinho mais de como foi essa fundação da Nichos, né? Porque hoje, para mim, a Nichos é uma das referências, uma das plataformas aqui no Brasil que é a Circle brasileira, né? Boa. É o que está se tornando a Circle brasileira. Então, como que você veio do nicho ali de... tá trabalhando com gestão de projeto. Não sei se já era desse mercado de criação de conteúdo, de marketing digital. Como que foi essa virada de... Qual foi o estalo para o surgimento da Nichos e como que você viu? Não, esse aqui é o mercado que eu tenho que atender. Bom, acho que hoje está surgindo de novo reaqueceu esse movimento empreendedor, que na minha época a galera se orgulhava ou queria muito criar uma startup. Sim. Hoje, não, se você parar para pensar, esse termo não está mais tão em alta quanto o termo SaaS. Sim, a galera quer criar negócio. Agora e a galera tá falando muito de SaaS, quero criar agentes, quero criar... E isso fez com que a gente evoluísse de uma certa forma, de uma forma natural. Eu já empreendia, e aí quando eu fundei a Nichos, não veio num processo pensado em fundar Nichos. Eu sabia empreender. E o processo de empreendedorismo demanda que você tenha uma escuta muito boa, que você consiga entender o usuário, todo o processo de customer discovery ali e development que você precisa fazer para entender as necessidades dos usuários. Bom, sabendo desse processo, tudo que você vai criar
você tem que ter uma fé muito grande nesse processo. Muito mais no processo do que nas ideias de uma maneira geral. Então, se a ideia é boa ou ruim, não importa. O que importa é como você vai desenvolver. Você mesmo tinha um modelo de negócio quando começou e foi adaptando e entendendo as necessidades do mercado e evoluindo até chegar a um ponto que fala, putz, aqui é a cereja do bolo. Os mais puristas chamam de Product Market Fit. Né? Pô, se você achar aquele fit de mercado em que o produto de fato vai atender os desejos que as pessoas têm com uma certa disponibilidade para pagar. No português bem claro onde eu vou conseguir ganhar dinheiro. Exatamente. E aí, e depois eu vou chegar nesse assunto, porque o Product Market Fit no mercado de creators é totalmente diferente, né? Você lança um conteúdo, vê se a galera tem esse interesse, às vezes você nem lança o conteúdo e a galera vai estar comprando e investindo naquele produto, né? É o que a gente fala, inclusive, e esse tema tá muito em alta, é engraçado com essa febre do SaaS ficando mais fácil de fazer com o Lovable, que é a cultura do startupeiro versus a cultura do cara do marketing digital. Um é muito bom de fazer produto, e ele fica ali na casinha lambendo o produto que a gente chama, né? De fazendo produto e não leva pro mercado. O outro vai ao mercado sem nada, faz uma promessa, às vezes até vazia, então tem esse receio também, né, de promessas vazias um pouco do marketing digital, mas tem um DNA muito de venda e depois olha para o produto, né? Então é engraçado até essa dinâmica e como esses mercados funcionam, né? E hoje a gente está vendo cada vez mais um choque dessas culturas e uma fusão dessas culturas. Total, e a galera que estava fazendo, que tinha startup, está fazendo lançamento. Sim. E a galera que tem lançamento está fazendo SaaS. Está querendo fazer SaaS. e num movimento muito inteligente, porque essa galera tem audiência e muitas vezes não monetiza da melhor forma possível. O que eles entenderam? Entenderam que, olha, para monetizar é mais fácil vender conhecimento. Como eu tenho uma audiência vasta, tudo o que eu vender aqui vai se difundir e pelo menos eu vou ter uma monetização. Até porque as formas de monetização desse público, à medida que... E eu acho que o Covid teve esse impacto grande aqui, né? O lockdown teve esse impacto grande que foi... fazer uma aceleração do processo de digitalização. Sim. E assim total. Como a IA está acelerando hoje a produção de conteúdo, na época foi um processo manual. Muita gente entrando e produzindo conteúdo porque precisavam fazer com que seu negócio funcionasse no digital. O que aconteceu? Uma espécie de saturação desse mercado, onde, cara, agora eu não tenho mais um oceano azul aqui, eu tenho um oceano vermelho que eu preciso me diferenciar. E o meu curso talvez já não seja o único curso que tem no mercado. E nem só isso, né? Também a entrada, isso lá em 2020, quando a gente teve uma saturação de pessoas entrando e creators entrando, e a gente pode até entrar nesse assunto, né? Diferenciação de infoprodutor, creator, influencer, porque existe... Dentro do mercado de criação de conteúdo, eu gosto de dizer que existem submercados e subnichos dentro desse mercado. Mas eu digo que tem um segundo movimento que está fazendo essa galera da infoprodução, do marketing digital, entrar cada vez mais no SaaS, que é o seguinte: o ChatGPT está cada vez mais te trazendo conhecimento que era conhecimento que a gente tinha acesso em curso. Perfeito. Então... o concorrente do carinha lá, do infoprodutor, do Érico Rocha, não é mais o outro cara que lança. É o ChatGPT que entrega o que ele ia vender por R$3.000, né? Então, agora ele tem que criar outros produtos para ele vender para essa audiência que ele já tem. Concordo plenamente. E o cara que vendia conhecimento deixou de ser necessariamente o único player que detém esse conhecimento e as IAs estão competindo entre elas para ver qual vai ser a IA que vai atender melhor. Então, nesse movimento, Gerson, de produzir, de executar um processo muito bem, eu pensei, velho, vou apostar aqui numa ideia que eu tenho, e era uma ideia diferente, onde eu trabalhava com sites para nichos de mercados. Eu pensava, putz, eu tenho que criar aqui vou criar uma landing page para esse cara conseguir vender da melhor forma, e eu vou entender muito bem cada mercado e vou vender templates dessas páginas para o mercado de uma maneira ampla. E aí eu fui entrando nos mercados. E um dos nichos que eu escolhi foi o de confeitaria. E aí foi um caso muito legal, porque eu conversava muito com as pessoas e tentava validar e tentava entender. Só que o maior erro, você deve saber muito bem disso, é que muitas vezes o empreendedor ele força um sim. Ele força um product market fit. E às vezes não tem esse fit e a gente fica tentando encaixar aquela solução como que aquilo fosse a resposta salvadora. E
não acontecia. Eu lembro de um episódio muito assim, marcante, né? Que eu tava tentando vender para uma distribuidora de bebidas o meu produto. E na época eu já até tinha pivotado um pouco, era um clube de benefícios, e as pessoas podiam ter um clube de benefícios e marcando pontos e tudo mais. E aí eu lembro que eu fui presencialmente, eu ia presencialmente nos lugares da minha região para conversar com os empreendedores e tudo mais. E eu lembro que esse cara, ele faltava na reunião, ele não tinha tanto interesse, e depois de 3 vezes daqui a pouco eu pensei, cara, eu acho que esse não tá muito explícito e eu tô forçando a barra. Sim. Então, muitas vezes a gente quer validar um produto, a gente quer entender se ele tem demanda ou não, forçando uma barra para a galera, não, mas toma aqui esse produto de graça. Eu te dou, não, mas entra aqui para os primeiros, vou fazer você usar de graça. E às vezes a pessoa não tem esse interesse real ou não é uma dor dela. E aí, nesse processo de evolução, eu fui entendendo, poxa, os nichos precisam disso, mas aquela confeiteira voltava para mim e desassinava, né? Ela dava um churn para mim em questão de 3 meses. Lucas, eu não tô conseguindo vender mais com isso. Eu pensava, pô, mas um site pode ajudar com muitas outras coisas, com galeria de fotos, com profissionalismo, com presença. E ela falou, poxa, mas eu já tenho outras coisas. Eu tenho Facebook, eu tenho PDF. Eu tenho um Canva que eu gero aqui com a galeria de fotos dos meus produtos. E eu estava tentando criar um universo ali que daqui a pouco não resolvia diretamente o que ela precisava. Era algo só legal dela ter, não era. Exato, na minha cabeça era legal. E aí eu comecei a ver, putz, eu acho que a gente precisa entender a jornada desse cliente. E aí eu comecei a mapear toda a jornada do cliente e entendi que todo o pré-venda, ela fazia muito bem. Porque ela tinha soluções acessíveis e ela estava ali no mercado. O pós-venda, o relacionamento com o cliente, ela não tinha. Então a gente começou a trabalhar no relacionamento com o cliente. E foi daí que a gente migrou para a comunidade. Porque o relacionamento, de certa forma, era vamos entender como está o calor desse cliente, vamos entender o que ele gostou, o que ele não gostou, feedbacks dele, avaliações. Então a Nichos, ela não começou como comunidade, ela começou como uma solução de pré-venda para vários nichos de mercado. De pós-venda, pré-venda e antes. Depois foi para um pós-venda. E aí você entendendo que as pessoas, os micros ali não tinham problema de vender, tinham problema de reter e de relacionar, criar essa base, esse relacionamento, aí veio comunidade como uma solução. Exato, porque daí a gente entendeu que dentro dos segmentos que a gente tinha, as pessoas tinham uma carência de relacionamento com o seu público, com seus criadores, né, com a empresa de uma maneira geral, empresa e seus clientes, e que muitas vezes tinha um potencial gigante de criar uma comunidade ali. Então a gente começou com um clube de benefícios, aí a gente foi adicionando novas funcionalidades de avaliação, depois a gente falou, poxa, e se a gente permitisse com que as pessoas também falassem umas com as outras aqui dentro? Sim. E aí foi quando a gente começou a ter uma virada de página. Que foi botando chat. Que a gente colocou um feed. Uhum. Então, e na época, um desafio gigante, não é como hoje com Lovable aí. Lovable, que a gente tu sobe uma feature e uma funcionalidade de subir um feed aí em uma tarde. É um desafio. E até hoje com Lovable, você tem uma plataforma eficiente que carrega em tempo real, que dê respostas boas e uma experiência legal para o usuário, é muito complexo, tá? Mas na época a gente fez essas pequenas funcionalidades e elas já ajudaram as pessoas. Só que aí a gente foi entendendo alguns nichos que estavam mais preparados do que outros nichos. Uhum. Então a gente viu que o nicho, por exemplo, de confeitarias, do público do produto presencial, físico, esse público ainda não estava tão aderente, né, às comunidades. E a gente foi vendo que outros públicos, exemplo podcast, estava funcionando melhor. E não só estava funcionando melhor, como tinha uma disponibilidade para pagar maior. Não por uma certa capacidade, mas por um entendimento de retorno. Eles já estavam, de certa forma, prontos ali para conceber a sua própria comunidade, porque ele já tinha uma audiência sendo estabelecida no podcast, que já tinha o ritual de estar entrando ali e assistindo. E muito naturalizados com a tecnologia e o digital. Sim. Coisas que o presencial, o físico, muitas vezes tinha esse distanciamento. E eu gosto de dizer também que muito na cultura do podcast, que surgiu lá do Flow em 2016 ou foi 2018, eu não lembro agora o ano, mas a cultura de comunidades que começou a surgir dos podcasts, que foi muito forte na pandemia, começou a ter a comunidade antes de ter o canal. Eu acho que o podcast ele tem muito forte que, mesmo sem um canal, mesmo sem você estabelecer, parece que organicamente a comunidade ela vai se estabelecendo, que é a mesma coisa também do pessoal de live da Twitch.
As comunidades elas vão surgindo de forma orgânica. Então, acho que o que você trouxe foi uma solução para profissionalizar essa comunidade, né? Um outro canal, algo que você consiga extrair mais valor dessa comunidade. Perfeito. E de uma forma que trouxesse mais profissionalização para a empresa, para o criador, né? Um dos exemplos que a gente teve foi os primeiros clientes que a gente teve. O que pagou o nosso plano Enterprise na época foi o primeiro Enterprise e foi um clube de investidores anjo. Muito famoso, por sinal. Mas eles falaram, cara, a gente está num grupo do WhatsApp transmitindo toda a nossa comunicação, todos os nossos avisos, todas as nossas conversas que poderiam virar um ativo, ou seja, algo que depois outras pessoas pudessem buscar, conhecer e tudo mais. E a gente está jogando um grupo do WhatsApp onde a pessoa que entra depois, não vê esses assuntos, não enxerga isso e não tem nada de profissionalização, né? Não tem nada de profissional. Imagina, 200 empresários dentro de um grupo do WhatsApp fazendo trocas ali, né? É claro que tem muitas facilidades o WhatsApp por ser acessível, estar na palma da sua mão, Sim. Mas no longo prazo ele cria uma dependência do criador da empresa, de estar sempre acompanhando, moderando, entendendo o que pode, o que não pode. E aí, nesse processo, esses grupos de investimento abraçaram muito facilmente a gente e falaram, poxa, eu preciso disso. Eu preciso trazer a minha turma para cá e tudo o que for oficial eu vou trazer para cá. Tudo o que for profissional, eu precisar registrar, eu vou trazer para cá. Eu tô com um cliente agora que é uma agência para TikTok Shop e outros influencers. E eles falam, Lucas, a gente não pode criar uma campanha aqui para, exemplo, Brastemp e colocar dentro do grupo do WhatsApp uma informação tão relevante quanto essa. Né? Eu preciso de vazar as políticas, compartilhamento, né? O próprio WhatsApp tem ali as funcionalidades ali, a possibilidade de você pegar e encaminhar uma conversa, você já pode disparar e vazar isso muito facilmente. Total, e assim, até eu não hesito em falar isso, nem escondo falar isso. Eu acho que o WhatsApp vem fazendo um trabalho bem legal de privacidade de dados, Sim. De reduzir as vulnerabilidades. Mas ainda assim é muito fácil de você pegar o número da pessoa e coletar todos os contatos que tem naquele grupo e levar para um outro grupo e convidar a pessoa para fazer uma oferta. Isso é muito fácil. Então, tem algumas vulnerabilidades que essas plataformas têm. E aí, quando a gente começou a ver que o mercado digital ele já estava mais próprio... Quando a gente começou a ver que o mercado digital já estava mais propenso a pagar por isso e assumir uma plataforma, a gente foi vendo que os infoprodutores que já tinham cursos... Desculpa. Não, fica tranquilo, cara. Uma grande sacada, Gerson, que a gente teve... Uma grande sacada que a gente teve foi que um infoprodutor chegou pra gente e ia cancelar a nossa plataforma. Uhum. Na verdade, ele estava chorando por um preço. Falou, Lucas, eu preciso de um desconto, pelo amor de Deus, tá muito caro. Aí eu descobri que ele estava usando uma outra plataforma de cursos. E essa plataforma custava 3 vezes mais. Olha que doido, porque na visão dele o risco estava naquilo que ele desconhece, como na cabeça de todo mundo. O risco era criar algo novo, uma comunidade. O que ele já conhecia era aquilo que já vinha sendo praticado no mercado, cursos. O curso, ele já estava entendendo como um dispêndio da empresa, faz parte. Normal, eu já tenho aquilo ali debitando todo mês. Já está incorporado esse custo dentro da minha estrutura. A comunidade ainda não. Opa, aí a gente falou, beleza, e se eu trouxer também os cursos? Porque aí não fica essa experiência quebrada e o usuário consegue... e o meu administrador vai ter uma disponibilidade para pagar e vai economizar. Aí a gente começou a trazer. A gente trouxe, inclusive... Antes da plataforma gringa que a gente conhece, a gente trouxe antes dela cursos e comunidade junto. Uhum. Eu acho que foi a primeira do Brasil que a gente criou comunidade e cursos juntos. E aí a galera começou a ter uma aceitabilidade. A gente teve uma aceitabilidade muito maior da plataforma. Então as pessoas começaram a engrenar um pouco mais. Opa, deixa eu trazer aqui. Por quê? Porque no momento que você traz curso, agenda de evento, você traz um diretório com os membros, você traz ali uma jornada para o membro, você traz tudo no mesmo ambiente, você centraliza e facilita muito a experiência do usuário. Sim. Né? Até checkout, né? Quando a gente trouxe, facilitou muito, porque o que as pessoas pensavam? Poxa, eu preciso fazer com que o cara pague numa plataforma, receba um e-mail, aí cai no spam, não recebe aquele e-mail, aí tem que popar para outra aba, aí vai para outra, faz o segundo cadastro, a experiência fica quebrada, velho. Então, quando a gente centralizou, a gente viu que tinha um fit muito grande. Opa, teu Google
Drive, vamos trazer para cá. Tua área de cursos, vamos trazer para cá. Tua plataforma de e-mail, vamos trazer para cá. E a gente centralizou isso e pro infoprodutor foi uma mão na roda. Ele começou a ver aquilo como um grande facilitador. Qual foi a cereja do bolo? No momento que a gente falou assim, ó, agora você não precisa mais usar nosso aplicativo. Agora você pode ter um aplicativo próprio. Aí você usa com a sua marca, identidade, bota lá no Google, na Apple. E o cliente passa a ver, o teu cliente passa a ver você como uma marca. Eu sempre brinco, quando você vende na plataforma dos outros, você é um vendedor de curso. O cara te vê como um vendedor de curso. E outra, você associa a tua imagem com a imagem de todo mundo que está lá. E você sabe bem a galera que muitas vezes está nessa plataforma, né? Sim. É uma galera agressiva, né? No marketing, agressiva no speech. E aí quando você... Já tive muito feedback de cliente falando, Lucas, eu prefiro entrar na sua plataforma porque eu não queria entrar nessa aqui porque eu... Não quero me associar com os outros criadores que estão nela. Exato. Não quero que a minha marca esteja junto com isso. Eu não quero... Pô, não tem nada a ver com esses caras. Né? Eu não então, sigo esse estilo de vida. Ter a própria marca ali, o próprio aplicativo, numa plataforma, white label, numa comunidade, é para aquele cara, é mais profissional. Tipo, tanto pro cliente que está te contratando, quanto também para a audiência que ele está vendendo esse cara é sério. Exato. Então, eu esqueci de completar a frase, mas se você vende dentro de uma plataforma de uma empresa terceira, você é um vendedor de curso, principalmente nessas plataformas. Sim. Se você vende dentro da sua plataforma, dentro do seu aplicativo... Você é empresário. Exato. Você está construindo a sua marca e as pessoas estão te vendo. E eu vi isso muito bem e vi muitos criadores que muitas vezes só tinham um curso e está tudo bem. Muitas vezes só tinham um curso, tornando aquele curso um produto recorrente. Então ele não só criava um curso, mas criava um complemento do curso, criava um add-on, criava um upsell, e aí a pessoa estava sempre evoluindo dentro daquele aplicativo dele, criando uma facilidade para o usuário, que eu tô aqui, em vez de acessar o TikTok, em vez de acessar outra plataforma, eu vou clicar e vou acessar a rede dessa pessoa, a rede social desse cara que eu vou estar aprendendo, vou estar evoluindo, vou estar crescendo. Então, não sei se eu consegui resumir, mas foi mais ou menos esse o crescimento da Nichos e como que a gente chegou nessa sacada de criar comunidade, né? E, cara, agora... E assim, a gente tem comunidade também, né? Então, a gente tá com a The Clippers agora, que é a comunidade de clipadores da AutoClipper. Nós estamos criando um ecossistema de distribuição de conteúdo. Então, a gente respira muito no dia a dia também gestão de comunidades, né? Então, pra gente, esse papo aqui, ele é muito relevante por conta disso. E eu queria trazer um ponto que eu acho que tá muito em alta, que é o seguinte. A gente vem de um marketing digital... Primeiro, a gente vem de um marketing digital de... sei lá, 2016 para cá, até um ano antes, que era muito as pessoas analisando o que seria, né? As primeiras empresas entrando ali no Facebook Ads, no Meta Ads, no Google Ads, os primeiros criadores fazendo ali conteúdo no Instagram. Então, quem saiu na frente bebeu água limpa, né? Então, a gente vê aí, cara... vários criadores que estão hoje com 10, 15 anos de YouTube, como Cocielo, estão gigantescos hoje, né? Só um parênteses, eu me arrependo amargamente de ter começado a produzir conteúdo há 10 anos atrás, falando sobre startups. Porque eu dava mentoria para startups dentro do ecossistema e eu comecei a fazer vídeos para explicar para a galera de uma forma mais fácil, tipo, olha, em vez de você, né, ficar ouvindo aqui minha palestrinha aqui, ver o vídeo que vai ser mais fácil. E acabei não dando continuidade e larguei. Nossa. E também acho que hoje tá muito mais normalizado o processo de produção de conteúdo. Sim. Mas antes era o blogueirinho. Antes era ele quer ser blogueirinho. Era quase que pejorativo você aparecer na internet e produzir um conteúdo educativo, né? E eu me arrependo de qualquer coisa que eu teria criado naquela época, hoje estaria gigantesco e possivelmente estaria criando produtos relacionados. Né? Não, e é muito engraçado por quê? Porque naquela época, e aí lembra que eu falei, né, das diferenças dos nichos e categorias
que no fim do dia tá todo mundo unificando e se tornando uma coisa só. Que era, por exemplo, então a gente estava saindo no mercado tradicional para entrar no mercado digital. As primeiras empresas entrando no tráfego pago, Meta, Google e tudo mais. Aí a gente teve o movimento de redes sociais. Facebook, Instagram, o YouTube, deixando de ser um canal um pouco isolado de poucas coisas e começando a ter criadores, né? Que eles foram intitulados YouTubers. Então aí começou a guerrilhas de canais e plataformas. O YouTube tinha os YouTubers, o Instagram tinha os influencers, dentro do mercado digital os vendedores de curso eram infoprodutores. Só que todo mundo, no fim do dia, estava meio que fazendo a mesma coisa, só que com objetivos diferentes. E assim, na minha cabeça, até queria também compartilhar com você e entender teu ponto de vista. A minha visão é que tá cada vez mais essas diferenciações, esses grupos se tornando uma coisa só. Então, o youtuber hoje é influência porque ele tá no YouTube, tá no Instagram. O cara que vendia curso agora, ele entendeu que não é só mais botar grana no tráfego pago e fazer uma narrativa, uma live para vender curso, ele precisa fazer conteúdo orgânico, ele precisa ter audiência para ele vender. Então, influenciador tá virando empresário porque entendeu que tem audiência na mão e tá depois cosmético, cara. O que mais tem é Virgínia com a WePink, Togura entrando com CIMED. Então, a gente está vendo uma fusão, inclusive, desses mercados e dessas dinâmicas. A minha hipótese é que tudo vai virar Creator Economy, e inclusive a Creator Economy ela vai ter uma grande fatia do mercado de comunicação. E eu queria te ouvir também, e fazendo uma outra pergunta associada a isso. Como que você vê a função agora do tráfego orgânico junto o canal do tráfego pago, que é uma outra discussão que eu acho que também dá pra gente começar a aprofundar. Boa, aqui quando você fala dessa junção do orgânico e do pago, você está se referindo à necessidade de produzir conteúdos diferentes para cada... Não só diferente, mas produzir para ambos os canais, né? Porque tinha uma máxima que veio, inclusive, muito do infoprodutor, de eu não preciso produzir conteúdo orgânico, isso é perda de tempo, eu vou produzir live, vou produzir evento, vou produzir criativo e vou botar dinheiro em mídia, em tráfego pago. Hoje a gente está vendo aí esses produtores correndo atrás do prejuízo porque o tráfego orgânico é onde a gente está tendo audiência hoje. Então é muito nesse ponto de vista. É bem complexo isso. Eu venho me perguntando há 6 meses, praticamente mais ou menos 6 meses, que é onde que vai parar as redes sociais com tanta produção de conteúdo. E a IA acelerou muito o processo a ponto de você ter páginas inteiras que são produzidas 100% por IA. E aí, os roteiros, tá cada vez mais fácil produzir roteiros com IA. As gravações, você cria um framework e lê aquele roteiro. Bom, se todo mundo começar a criar conteúdo, onde que vai morar essa diferenciação? E aí é onde eu entendo que começa a entrar aqui... Começa não, né? Já deveria ter entrado há muito tempo, mas a importância da comunidade. Sim. Que é, cara, se eu não tenho um relacionamento genuíno com essa pessoa e eu não crio uma camada uma camada humana nesse processo, eu não vou criar conexão. Porque a conexão tá naquilo que diferencia. Eu acho engraçado que, só um parênteses, um amigo meu, meu parceiro de empresa, ele queria me transmitir uma ideia, ele pediu ajuda para IA, produziu essa ideia e ele mandou para mim esse documento com a ideia toda estruturadinha. Eu peguei essa ideia, joguei na minha IA favorita e pedi para ela, resuma para mim e me diga aquilo que faz mais sentido. Existe uma camada onde, muito provavelmente no futuro, cada um vai ter uma interface conversacional via IA. Ou seja, eu tenho uma ideia aqui, você tem uma ideia aí, a gente precisa entender a melhor forma de fazer comunicar. Como que a gente pode fazer se a IA conhece muito bem o meu jeito de entender as coisas e a tua IA entende muito bem a tua forma de transmitir a informação. Então, eu vejo como um processo quase que natural... Não vou dizer natural, né? Mas de orgânico, de a gente ir criando interfaces que vão intermediando a comunicação das pessoas. E aí, quando a gente vai para o universo da criação do conteúdo, conteúdo orgânico, conteúdo pago. Cara, eu acho que o orgânico está começando a ser cada vez mais patrocinado.
porque daí você consegue expandir aquela tua existência, digamos assim, e falar, pelo menos quando os mercados são cada vez mais competitivos, né? Porque você vai trazendo essa pessoa para dentro do funil e aí você vai aquecendo essa pessoa dentro do teu processo até, de fato, ela virar ali um lead quente e fazer uma conversão. Captar, eu vejo muita gente fazendo isso no Instagram, que produz um bom conteúdo, roda no orgânico, depois você patrocina esse conteúdo para fazer com que ele atraia as pessoas. Então, eu tô chamando de orgânico e de pago aquele conteúdo mais de conversão e o conteúdo mais de educação e um processo um pouco mais... De topo, de meio de funil, né? Que a gente chama também de awareness, de conscientizar e trazer essa pessoa para fidelizar com você, né? Com a sua imagem, para depois ir para venda. Exato. Mas qual era a pergunta em relação ao Discord, a tua comunidade hoje que você utiliza lá? Não, a primeira pergunta era especificamente sobre esse olhar para o mercado de criação de conteúdo. Que a gente via muito, uns 2 anos atrás, que existe uma diferenciação entre esse cara é youtuber, esse aqui é influencer, esse cara é do infoprodutor, é do marketing digital. Então, tinha muito... embora o mercado fosse uma coisa só, eles mesmos se colocavam em silos. E aí, queria te ouvir também a sua percepção, mas a percepção que eu tenho sobre isso é que cada vez mais parece que esses silos eles estão se quebrando e está se transformando numa coisa só. Então, tipo, a galera da infoprodução, todo mundo já está se identificando como um criador de conteúdo que tem um produto seu educacional para vender. O influencer, ele está se entendendo ali como um criador que usa da influência social dele para ter as pessoas perto, para ele vender produtos, muitas vezes produtos físicos. E muitas vezes começa na comunidade, né? Não Sim. Querendo puxar a brasa aqui pro meu peixe, mas vejo muita gente, a Manu, né? Criou uma comunidade muito grande em torno dela. Manu City. Exato. E depois, né, ela veio forte com um produto ali que fazia muito sentido. Eu vejo muita gente que está trazendo as pessoas para perto, criando esse senso de comunidade, criando conexão, laço, pertencimento, e a partir daí você consegue trabalhar. E eu acho que a sacada de vocês da AutoClipper é muito boa, porque tem uma estatística legal que eu vi que apenas 3% das pessoas que estão na internet são produtoras realmente de conteúdo original. Sim. A maioria das pessoas, elas são distribuidoras de conteúdo. Replicadoras de conteúdo. Replicadoras, exato. Como se fossem curadores daquele conteúdo. E aí depois uma grande parcela de assimiladores, pessoas que ficam recebendo isso. Acho que a grande sacada é você ter essa capacidade de transformar o teu público, a tua audiência e a tua comunidade em curadores. Que de certa forma vão partilhar e escoar aquele conteúdo original que você vai criar. Exato. Que muitas vezes também nem é um conteúdo original, é uma formação de várias referências que você vai trazendo, mas que você compila, junta aquilo e entrega para a tua audiência. Se você tem essa capacidade de pegar a tua comunidade e transformar eles, por exemplo, em clipadores, que eu vejo isso uma tendência cada vez maior, essas pessoas estarem produzindo, replicando conteúdos, pegar um pedacinho daquele vídeo e falar assim, olha a minha rede, essa daqui é um conteúdo que eu achei legal, essa daqui é uma parte que eu achei interessante. Então, eu vejo que esse movimento vai acontecer cada vez com mais frequência de você fazer com que a tua comunidade também seja uma forte distribuidora do conteúdo que você tem, né? Não, exatamente. E esse é o nosso foco agora, né, com a comunidade da The Clippers. A gente está colocando muita força agora, mas o objetivo é se transformar na maior comunidade de clipadores do Brasil. Então, cara, agora a gente tá entrando em curso educacional, lançamento aí do ClipPix, que tá ali, galera, lá atrás do Lucas ali, que é uma forma de você clipar e já receber Pix por isso, né? Já receber um incentivo monetário para que você faça essa distribuição de conteúdo. E um ponto muito interessante, Lucas, disso... Mas só uma perguntinha, já que você tocou no tema da tua comunidade. Qual é o teu objetivo, sendo honesto aqui, qual é o teu objetivo com a comunidade?
Cara, a comunidade, e assim, sendo bem sincero, a Autoclipper podia seguir vários outros caminhos, acho que caminhos até mais fáceis, a gente escolheu um caminho um pouco mais tortuoso, mas acho que é porque vai muito ao encontro do que a gente acredita como equipe, né? Eu venho muito de comunidade, eu já participei de várias comunidades, participo de várias comunidades, como aqui a própria YTech, né? Tem a Confra do Empreendedor. Lá no Maranhão já fundei outras comunidades, até de esporte eletrônico. A gente se conheceu em comunidades, né? A gente se conheceu em comunidade. E para mim sempre foi natural estar em comunidade. Então, eu acho que a The Clippers, ela surge como algo que une o racional e o emocional. Porque eu sempre tive um lado de, cara, eu sempre gostei de estar em comunidades, eu sempre me senti pertencido em comunidades. E eu vejo que a The Clippers, ela realmente pode ter um impacto de mudar a vida de várias pessoas, né? Legal. Então, cara, tem jovens na nossa comunidade que estão fazendo R$6.000 por mês e estão ajudando em casa a conta a fechar. Legal. Então, olha o impacto dessa estratégia, o que isso pode se tornar. Perfeito. E dentro da nossa visão, o clipador não é algo só que eu vou fazer um bico, uma renda extra. Isso está se tornando um mercado de verdade. Há 2 meses atrás a gente recebeu um print de um parceiro que mandou pra gente que acho que foi a primeira vaga CLT de clipador a ser contratado. Pô, que massa. Então isso está mostrando um processo natural de profissionalização desse mercado. E a gente quer estar na vanguarda disso, de todo esse processo de profissionalização do mercado de clipadores, principalmente por quê? Porque existe uma grande oportunidade tanto para as marcas que estão sofrendo cada vez mais com canais de distribuição saturados, canais que não são proprietários, e a gente tem a possibilidade de trazer dentro da comunidade de clipadores, fundar subcomunidades de marcas, de parceiros, e também para essas pessoas trazer uma oportunidade para que elas consigam viver de clipes nas redes sociais. E o mais importante que você falou, sem aparecer. Muita gente não produz conteúdo, às vezes com receio de aparecer. E essa é uma oportunidade para que essas pessoas também consigam viver de redes sociais. Se não 100%, às vezes um complemento de receita, um complemento de renda, fazendo uma renda extra. E esse é um ponto legal que você trouxe, esse dado, cara. Que benefícios, assim, cita 1, 2 ou 3 resultados que a tua comunidade já te ajudou de uma maneira geral? Cara, me ajudou... ajudou a Autoclipper vamos lá. Como comunidade... Ela já trouxe feedback de produtos? Olha, já traz feedback de produto sempre. Então, cara, hoje, meramente na IA de cortes, né, que é o nosso produto, hoje a gente não tem como concorrer no mercado. Eu falo isso abertamente para os meus clientes, eu falo isso para os investidores, que a nível de produto não tem como eu ser o melhor produto do mercado, a gente entende isso. Mas nem dá para concorrer com, por exemplo, concorrentes internacionais que têm 20 coreanos no time de desenvolvimento. Eu tenho meu desenvolvedor japonês e eu fico muito feliz com isso. Às vezes eles estão numa economia hiper capitalizada, que incentiva muito o investimento. É burrice minha querer estar nessa corrida. Disputar por produto, né? E a gente entendeu que o produto ele faz parte do que a gente está criando. E a comunidade, o ecossistema é o que vai criar o negócio de verdade. Então, por isso que a gente está muito com esse olhar para a Media Tech. E só um parênteses, produto com o avanço da IA está cada vez mais comoditizado. Exato. Se não é mais diferencial. Produto, exato. E se você disputar por produto, em algum momento você vai perder o diferencial competitivo. E aí, por que a gente está focando, inclusive, não só por isso que a gente está focando em comunidade, mas esse também é um dos motivos que está mostrando para a gente que a gente tem que acelerar a nossa comunidade de conteúdo proprietário. A gente já veio de experiências, por exemplo, de minimamente eu vou captar a pessoa que está interessada em ad cortes. Cara, o canal tá horrível. O CAC não fecha com a balança e tudo. E a gente começou a investir em live semanal. A gente começou a investir na comunidade, fazer desafio e colocar para as pessoas serem premiadas para fazer cortes com a nossa marca d'água. E isso trouxe resultado financeiro de verdade para a empresa. Então a gente viu, poxa, olha só, a tese da comunidade ela tá dando certo. Muito massa. Então a gente tá jogando dentro do grupo do WhatsApp as pessoas, vendendo um curso educacional e daqui a pouco elas estão entrando no ClipPix para fazer clipe dos nossos criadores que estão na plataforma. Você também conseguiu criar uma nova fonte de receita. Exato. Então, a gente está criando novos produtos e novas fontes de receita, entendendo a jornada do clipador
entendendo a jornada do criador que quer utilizar esse tipo de conteúdo como esse tipo de ecossistema como canal de distribuição. Então, 3 perguntinhas básicas assim. A tua comunidade já te deu feedback sobre o produto? Já. A galera já fez parceria entre eles? Já. A galera já se ajudou dentro dessa comunidade? De uma forma orgânica já. Pô, então parabéns, você tem uma excelente comunidade. Cara, eu fiquei muito feliz porque na última live, foi na semana passada, eu conversei com uma pessoa, o Siddhartha. Né? Ele teve um problema pessoal, inclusive durante a competição, o desafio que a gente fez. E ele soltou assim pra gente. Cara, eu já tentei de tudo. Eu já tentei fazer boneco virtual com IA. Já tentei vender curso de não sei o que. Já tentei isso, já tentei aquilo. O ecossistema da Autoclipper com os cortes foi a única coisa que me deu dinheiro de verdade. Pô, que massa. Assim, na hora que ele falou aquilo, eu fiquei, pô, a gente tá gerando impacto de verdade. E isso aqui é só o começo do que a gente vai gerar, né? Então, o sistema viral, além da gente falar de mercado, de viralização, de tudo que tá acontecendo agora no mercado digital, e como tá a balança entre comunicação tradicional e digital, é apenas uma pecinha do que a gente está fazendo dentro da comunidade, né? Então, inclusive, esse conteúdo, uma hora vai começar a ser distribuído pelos clipadores. Essa também é a intenção. Perfeito. Essa também é a intenção. Cara, que é um exemplo, assim, muito legal de comunidade. Tem um jovem, acho que talvez você conheça, o Yuri, da Valida Pix. Sim, já ouvi falar. Ele criou uma comunidade no WhatsApp, um grupo e eu acho que também no Discord. E a partir dessa comunidade, ele começou a trazer toda a galera que estava construindo SaaS. Ele constrói em SaaS, ele também chamou a galera que estava construindo SaaS e começou a juntar uma comunidade. Daqui a pouco ele lançou um produto para SaaS, um produto financeiro específico, um checkout para SaaS. E, obviamente, que foram os primeiros clientes? A própria comunidade. Então, ele já tem um bom faturamento aí só com a base da comunidade deles que eles lançaram. E outra, foi lançando e pegando feedbacks e entendendo. Sim. Pô, e aí, como é que tá indo? Tá evoluindo? O Build in Public, né, também é uma outra... é uma estratégia... Tem gente que fala Founder-led Growth, Build in Public. Todas essas são estratégias que elas são baseadas em crescimento de comunidade, né? Perfeito, exatamente. Lucas, pra gente ir finalizando esse primeiro podcast, que eu fico muito feliz aí pelo você aceitar esse convite. Você que é além de um baita empreendedor, um baita amigo. Eu queria que você falasse assim, cara, desse uma dica de... Tanto pode ser a nível de empreendedorismo, quem quer começar um novo negócio, quem quer começar a criar conteúdo, ainda dá para começar? A gente falou aqui de que já não é mais um oceano azul, é um oceano vermelho, mas ainda dá para começar? Faz sentido começar? Se você pudesse dar dicas para quem quer criar conteúdo, ou às vezes até tem clipadores assistindo aqui, o que você traria de dica para essas pessoas? Eu acho que tem uma mudança no mercado que está acontecendo desde os últimos anos, 5 anos, digamos assim, em que lá atrás a gente tinha um mercado de lançadores, né? Uhum. Isso foi uma bomba no mercado, um boom, e todo mundo fazendo lançamento, 7 em 6, 7 em 7. Uhum. 8 em 7. Exato. 1 milhão em 7. E, cara, legal. Teve uma galera que surfou e conseguiu ganhar uma grana legal nisso. E todo mundo que veio atrás conseguiu, de alguma maneira, obter. E aí depois foi ficando a cauda longa, né? E aí o mercado foi tentando se reinventar. O que aconteceu de uma maneira geral e a minha visão como um dono de startup? Quando o cara vende um produto, por mais que ele utilize os máximos, assim, os maiores gatilhos que eles chamam, né? Gatilhos mentais, formas de você convencer a pessoa, formas de você usar o timing certo para fazer a pessoa comprar, se essa pessoa não tiver resultado, depois de um tempo ela vai sair frustrada. Você fez ela fazer uma compra por impulso e o mercado não é infinito. Sim. E eu acho que essa é a grande sacada. O mercado não é infinito, velho. Se você queimar o teu nome uma hora, por mais que você não necessariamente esteja fazendo um golpe, agindo de má fé ou fazendo alguma coisa do tipo, mas se você tá empurrando uma venda, acho que esse é uma boa forma de explicar. Em algum momento essa pessoa vai deixar de comprar e vai buscar um concorrente, alguma coisa do tipo. O que eu vi como uma mudança? Opa, beleza, deixa eu... já que eu tenho um mar tão grande de público, né? Eu tenho uma audiência grande, então eu vou criar uma coisa que seja mais personalizada e cobrar um valor muito mais alto. O que eles fizeram? A mentoria e passaram a chamar de high ticket. Então, high ticket é você oferecer
um conteúdo ali, né? Um acompanhamento do teu método de perto. Basicamente isso. E o curso, do outro lado, ele é basicamente eu vou escalar ao máximo a entrega desse conteúdo, mas não vou olhar para resultado. Aí os caras começaram, beleza, legal, só que chegou um momento que eu esbarro numa coisa chamada agenda. Sim. Eu não tenho mais agenda para tanta mentoria. Eu perdi minha qualidade de vida. Eu tô vivendo em função dos caras. Porque você consegue cobrar 10 mil numa mentoria, mas você vai vender um pouquinho da tua alma ali. Esse cara vai ter teu WhatsApp, esse cara vai ficar te chamando dia e noite. E aí quando você coloca um monte de mentoria por dia, isso começa a virar um gargalo. Precificação, em algum momento você vai esbarrar. Disponibilidade a pagar, também você vai em algum momento esbarrar. Então o movimento que eu fui enxergando em algum momento essa galera vai estar focada em escala e resultado. Ou seja, escala de como eu crio produtividade do meu lado e sem necessariamente crescer a quantidade de pessoas, né? Ou seja, escalar a oferta do meu serviço e produtividade produtividade no sentido de escalar o meu serviço e escala no sentido de alcançar um número maior de pessoas. Sim. Bom, o que eu vejo hoje se você estiver focado no resultado do teu aluno, se você estiver focado no resultado do teu cliente, do teu paciente, você pode criar uma jornada de transformação para essa pessoa, que pode envolver em algum momento mentoria, que pode envolver eventos ao vivo, que pode envolver a própria comunidade. Mas não pode ser o principal negócio. Exato. Então, você trabalhar só a venda de curso, cara, hoje conhecimento o cara bate no chat GPT e já era. E pergunta, eu mesmo, já resolvi vários problemas, tirando foto e mandando pro GPT. E agora, como é que eu troco esse fio aqui? Agora, no longo prazo, o que vai sustentar a tua marca é quanto você consegue trazer as pessoas para dentro da tua comunidade e fazer com que elas passem por um processo de transformação. Sim. E eu acho que essa é a maior diferença das pessoas que hoje constroem uma boa comunidade e as pessoas que não constroem. Quando eu perguntei para você da comunidade, a primeira coisa que você falou foi do resultado que essas pessoas obtinham, do resultado que elas obtiveram participando dessa comunidade. E não do como o Gerson ganhou ou como o AutoClipper ganhou. E olha que interessante, se você tem uma comunidade focada no processo de transformação das pessoas, muito provavelmente essa comunidade vai ser bem sucedida. Sim. E aí você vai aquecer ela, você vai trazer eventos, você foi entendendo o que o público precisava e foi trazendo ao redor dessa comunidade todos os adereços que ela precisava, eventos, cursos, acompanhamento 1-a-1, o bate-papo da galera, isso ajuda. O que eu não posso fazer hoje é pegar uma galera, pegar minha audiência, jogar no grupo do WhatsApp e falar, conversem, que é um dos maiores erros que as pessoas têm. Inclusive eu vou lançar isso... Comunidade é diferente de grupo de WhatsApp, né? Exatamente. Você pode construir uma comunidade no grupo de WhatsApp? Pode construir. Vai ser mais difícil? Vai. Então a ferramenta que vai te ajudar nesse processo, ela pode ou ser um empecilho, como por exemplo, não facilitar ali a visualização das informações, das agendas e tudo mais, ou ela pode ser um facilitador, criar as próprias conexões, estimular o pessoal a participar, fazer notificações push, e aí se você tem tudo isso dentro de um ambiente próprio, melhor ainda porque você tem a sua marca. Mas o ponto que eu quero chegar e eu vou deixar inclusive isso registrado aqui, que é a gente entendeu que a maior causa de insucesso das comunidades é a construção, o processo de validação e construção dessas comunidades. Eu mesmo, por exemplo, vou passar agora no próximo mês fazendo só consultoria gratuita de como construir, validar e lançar a comunidade para quem tiver interesse em fazer esse processo, a gente fazer e só cobrar, velho, depois que essa comunidade engajar. Eu sei que isso parece meio propaganda de coach. Mas não, velho. Por quê? Porque a gente entende que se a comunidade não funcionar, esse cliente vai dar churn igual comigo. Esse cliente não vai ficar comigo. Se eu não olhar para esse cara e entender o sucesso da comunidade dele, eu não consigo fazer com que ele fique o máximo de tempo comigo, que é o meu desejo que ele permaneça com uma parceria ali duradoura. Sim. Então, eu acho que esse é o maior desafio das comunidades hoje. Se você quiser criar hoje, eu acho que tem muito espaço, mas eu começaria olhando para 20 pessoas,
30 pessoas, que você pudesse ajudar essas pessoas, criar uma jornada de transformação, não tentar abraçar todo mundo, não tentar abraçar menos, cara, o mundo. Com 5 pessoas, você já vai estar mudando a vida dessas pessoas. Exato, eu acho que esse no final do dia, o que importa é o quanto você está mudando a vida dessa pessoa, né? E aí depois você vai transformando isso no método, você cria conteúdos para ajudar essa pessoa, você cria agenda de eventos, enfim, aí você vai ser, exato, tornando mais robusto a tua oferta. Então, de uma maneira geral, acho que tem muito espaço. Quem não entrou no digital tá entrando, eu tô vendo a galera entrando. Todo dia eu recebo um médico, todo dia eu recebo um psicólogo, todo dia eu recebo um nutricionista falando, cara, eu quero trazer a minha comunidade para cá, eu quero montar uma estrutura de um ecossistema digital e queria que isso fosse com a minha marca. Legal, vamos lá que eu vou te ajudar. E aí a gente começa a trabalhar o nosso método. Mas legal. Tem espaço e acho que é só não ficar se comparando muito e olhando para essa turma que está aí vendendo sonho e mirar no, cara, qual é o próximo passo? É um processo. Né? Você deve saber muito bem, a comunidade não surgiu do dia para noite. E ela dá muito mais trabalho no começo do que dá depois. Dá muito mais trabalho, muito bom ponto esse. Eu gosto de dizer que comunidade... Não vou me apropriar disso, porque isso aqui é um método, inclusive uma analogia do meu grande amigo João Silva, que você também conhece, né? Que é um mestre de comunidade, que ele fala, cara, comunidade é como se você tivesse um lago que ele tá tranquilo e você vai jogar uma pedrinha para mover a onda desse lago. No começo, é muito mais difícil você gerar as ondas reverberando no lago, porque ele está estático, ele está parado. Então você vai ter que colocar muito mais energia para gerar movimento. Só que daqui a pouco você vai ter que jogar pedras cada vez menores, ou seja, colocar esforços cada vez menores. Por quê? Porque tua energia vai começar a reverberar, ela vai voltar. Legal. E isso vai gerar o quê? Vai gerar o efeito de engajamento, que é... Legal. O começo da comunidade, eu falando, eu engajando. Uma pessoa curtiu. Falando, uma pessoa respondeu. E eu falando, 2 pessoas, 3, 4. De repente, alguém manda um bom dia sem eu falar. De repente, alguém já tá tirando uma dúvida de outra pessoa sem alguém pedir. Então, esse esforço, querendo ou não, ele é natural. O fundador da comunidade, as pessoas que estão fundando aquele ambiente, eles precisam colocar energia, porque é isso que vai gerar o engajamento. Exato. Meu estalo, Gerson, foi exatamente esse. Meu estalo da comunidade foi quando eu entrei na minha comunidade da Nicho, dos clientes da Nichos, e vi um cliente respondendo outro cliente, e eu, caramba, tá exatamente certo. E era um textão, não era uma resposta curta, assim, era um textão, o cara explicou tudo, porque ele tinha esse interesse em fazer parte disso. Então, eu acho que tem muito potencial no mercado, muita gente com audiência e que precisa trabalhar, transformar essa audiência numa comunidade e, cara, dali vai surgir, vai ser muito mais fácil fazer todo o processo de discover, de entendimento de dores, de entendimento do que essa turma está disposta ou não. E muitas vezes você pode cobrar pela própria comunidade, só pela comunidade, que já é valor para as pessoas elas estarem em grupos, elas se sentirem pertencentes a determinados espaços, né? Tem muito mais gente querendo ter comunidade do que pessoas dispostas a fundar comunidades. Exatamente. Isso e cara, eu digo assim, comunidade... líderes de comunidades existem poucos. Eu acho que é um perfil muito específico de pessoas. Parabéns também por puxar esse movimento. E um ponto importante, até antes da gente finalizar, que eu achei... Você foi crucial, assim, eu comecei a viajar aqui, cara. Foi sobre como você se tornar referência por uma comunidade. E eu acho que vai muito também de como você se torna referência para fora. Então, percebe que a gente estava falando de influência, criação de conteúdo, youtuber. E querendo ou não, esses caras eles já eram líderes de comunidade, só que talvez comunidades orgânicas que surgiram. Só que eles se tornaram líderes de comunicação, ou seja, existe um inbound marketing, né? Existe uma força de falar para fora. Então, essa pessoa se torna uma influência fora para chamar atenção e se tornar uma influência dentro da comunidade. Então, eu acho que até... Se eu pudesse, assim, e aí te perguntando também, vendo do seu ponto de vista, se eu pudesse resumir em uma palavra só, seria influência. A minha influência sobre aquele tema, sobre aquela missão, sobre aquilo que eu estou fazendo, tanto para fora, e usando canais como rede social, portais, né, para falar e para atingir outras pessoas, fisgar essas pessoas numa comunidade que todo mundo tem um objetivo em comum e também falar para essa comunidade. Então, acho que uma coisa, se eu pudesse resumir uma única coisa, esse papo seria influência.
Legal. Eu gosto disso, porque tem que ter essa chama, essa faísca, né? Óbvio que tem muitas comunidades que nascem organicamente, mas até o organicamente vem de um Uma faísca interesse inconsciente também. Exato, exato. A minha amiga Isadora Barros, ela fala muito sobre comunidade, adoro a forma como ela trabalha e ela fala muito sobre comunidades intencionais. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, que é você ter aquela intenção e desejo, planejar a comunidade e fazer ela acontecer. E aí você fazer toda essa roda girar a partir de rituais que você cria, onboarding e por aí vai. Então, toda essa metodologia, de certa forma, tem que ter uma faísca. E essa faísca acaba sendo uma influência. Cara, o primeiro grupo que eu criei foi um grupo na faculdade, na URGS, foi um grupo acadêmico, na minha faculdade não tinha nada, eu fui lá e criei. Falei, vou criar aqui uma liga de mercado financeiro, né? Porque eu gostava desse tipo de coisa. E eu comecei com um grupo. Cara, era um grupo e juntei ali um grupo no Facebook na época e a galera, veio muito interessada. Ali eu tava construindo uma audiência, mas eu não tinha uma comunidade. Aí chegou um amigo meu, chegou outro amigo meu e falou assim, o que você acha? E se a gente fizesse? E a gente, beleza. E aí a gente começou a se juntar, terça e quinta, todo dia. Aí daqui a pouco a gente tinha ali uma comunidade formada com uma galera super interessada, virou um projeto, até hoje existe lá na faculdade, mas precisa dessa faísca para fazer acontecer. Então eu gosto dessa influência que entra no processo de construção, né? Cara, me lembra muito, só para finalizar também, essa história eu gosto muito de contar, que foi como eu fiz a minha primeira comunidade também de forma orgânica, assim, eu nem sabia, nem conhecia esse termo, nunca tinha participado, inclusive. Foi na faculdade também, eu sempre gostei muito de jogar CS, né, Counter-Strike, eu era bem nerdzinho, até hoje sou. E aí, na época eu queria representar a Atlética, né, do nosso curso, e eu sempre perguntava assim, cara, quando é que vai ter um campeonato de CS, né? Quando é que vai ter um campeonato de Counter-Strike aqui na faculdade? Aí a galera sempre falava assim, próximo campeonato vai ter, próximo não sei o que vai ter, ano que vem vai ter. Aí eu via sempre a galera me enrolando assim, falando, no próximo vai ter. E aí eu peguei um amigo meu, a gente tava viajando pra Alcântara, né? Que eu sou de São Luís, Alcântara tem um centro lá de lançamento. A gente viajando, eu peguei pra ele, me veio um estalo, cara, e se eu criasse uma liga de esporte eletrônico dentro da faculdade, porque assim eu vou conseguir jogar o CS que eu quero. Olha a cabeça do ingênuo. Aí eu falei pro meu amigo, e se a gente criar isso aqui, ele, acho que seria legal. Aí essa afirmação me deu um estalo de ficar matutando aquilo, né? Fiquei pensando, remoendo isso umas 2 semanas. De repente eu criei. Galera, bora criar um grupo aqui, a gente vai fazer um campeonato de esporte eletrônico universitário. Vamos fazer 5 jogos aqui, 5 modalidades. A gente vai pegar as atléticas todas do Maranhão e vai jogar aqui dentro da Federal do Maranhão e vai ser isso aí, vai ser estouro. E eu vou jogar com o CS, eu vou treinar pra eu ganhar. Essa era a minha cabeça. Cara, e eu te pergunto, se hoje você tivesse 10 mil seguidores interessados no tema, você criaria ou você não criaria uma comunidade? Com certeza. Muito. Acho que nesse tema, num nicho como esse, inclusive, porque quanto mais nichado, mais você tem a atenção da audiência, muito, cara. Cara, essa é a pergunta que eu me faço todo dia, assim, como é que tem gente que tem 5, 10 mil seguidores e essa pessoa não investe uma energia para criar uma comunidade? E aí eu não tô falando só de jogar as pessoas de fato ali num grupo do WhatsApp, mas de criar uma comunidade e ter ali um ambiente próprio para elas, para ir trabalhando essa comunidade, construindo e fazer com que as pessoas se sintam no ambiente seguro. Até porque, eu esqueci de mencionar, né? Mas a gente sabe o terreno perigoso que tá as redes sociais, de discussões, tudo vira uma questão de cancelamento. De cancelamento. Até o último BBB foi um BBB de cancelamento. Foi um BBB de quem tem medo, quem tem mais medo de ser cancelado. Né? Então houve essa discussão. Foi uma guerra fria. Não existia isso, velho. Não existia esse medo de você fazer tal ação, porque eles entenderam que o prejuízo de sair cancelado, ele é muito maior do que o benefício de ganhar. Então você ser super cancelado ali, você pode não ganhar nada, mas você ser cancelado é horrível. E no Instagram, você entra ali numa conversa, a galera se xingando, a galera brigando. E eu te pergunto, como que você constrói um ambiente seguro para tua comunidade?
se não tem esse espaço... Num lugar abrasivo. Exato, onde as pessoas... Então, isso inclusive é uma coisa que eu acho que as pessoas que têm comunidade precisam cuidar muito, que é cuidado com a forma como as pessoas desenvolvem esse comportamento lá dentro da comunidade, porque se elas forem muito punitivas, se elas forem muito hostis umas com as outras, isso faz com que todo o movimento que você está construindo para criar a comunidade caia por água abaixo. Então é bom você criar esse ambiente de segurança. E aí, é isso que eu me pergunto, e é isso que virou minha missão, que é pegar essas pessoas que têm 10 mil, 20 mil seguidores e transformar eles em uma comunidade, fazer com que elas tenham uma comunidade, e essa comunidade floresça ali, né, desperte todo o potencial que ela pode gerar em termos de monetização, em termos de engajamento, em termos de retenção. Enfim, tem muito potencial para essa turma fazer, trabalhar, só que hoje eles estão ainda... entrando nesse mercado, ainda conhecendo o jogo de comunidades. Você já jogou, você está jogando, você está vendo o tanto de benefício que tem, né? É árduo, é difícil, mas tem benefícios e, mais importante, para mim pelo menos, né? É gratificante. Perfeito. É muito gratificante. Lucas, para a gente finalizar, passa aí a sua mensagem final. Se quiser deixar suas redes sociais, LinkedIn, da Nichos também, fica à vontade para dar o recado final para a galera. Boa, meu Instagram é lucasmendes.r, o da Nichos é Nichos Online. Com 2 Os, né? Nicho. Ah, verdade, com 2 Os. Muita gente não sabe, né? E também meu LinkedIn, Lucas Mendes. Então, estou super aberto para a gente conversar, trocar um papo, entender como que você está construindo comunidade hoje, como que está sendo o teu processo, quais são as tuas dificuldades e entender a melhor forma hoje de te ajudar nesse processo. Maravilha. Bom, pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu aqui esse episódio completo. Fico muito feliz de finalmente fundar esse projeto, né? Que já teve muitos nomes, Pode Clipar... Enfim, já pensei muita coisa. Esse ano a gente pensou, não, vai ser Sistema Viral, que a gente vai falar de viralização, a gente vai falar de marketing, de criação de conteúdo. E aí entrando também na seara que a gente gosta, né, de startups, inovação, comunidade também, isso acaba entrando bastante. Então agradeço a todo mundo que está assistindo esse primeiro episódio. Vão vir cada vez mais episódios aqui, com muita gente qualificada, com muita gente boa para trocar experiência, falar um pouco da sua história de vida, tá? Então, antes da gente terminar aqui, agradecer também aos nossos parceiros, a YTech, tá? Que tá apoiando, tá sendo um patrocinador, um parceiro desse podcast, junto também ao Estúdio Vida Moderna, que são parceiros aqui na nossa produção. Beleza? Então, aguardo vocês pro episódio 2, que em breve a gente solta aí as comunicações de quem vai estar no episódio 2. Até mais, pessoal! Valeu!